Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira, 23 graus, 11 horas e 4 minutos, março ficando para trás, 29 de 3 de 2022. Para quem mandou e-mail e mensagem tirando sarro do meu Corinthians, aí nós vamos ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Mundial, pode me cobrar no final do ano. E março fica para trás, nós tínhamos uma meta ousada, né, de fazer como Ayrton Senna de ponta a ponta. E se a gente pegar março, fevereiro e janeiro, nós tivemos êxito em todos os meses no day trade, no swing trade do índice, no dólar, nas carteiras nacionais e internacionais. Então, se a gente tiver 12 quadradinhos, a gente fez o risquinho ou um xizinho em 3. Então, digamos que no primeiro trimestre nós batemos a nossa meta. Fúria, faca na caveira. Quem é bonzinho e se dá bem é só nos desenhos animados. Aqui a gente tem valores, princípios. Temos um público feminino grande pelo respeito que a gente trata as pessoas, assim como jovens e pessoas da melhor idade, porque Top Traders é a casa do investidor. O professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. É uma honra tê-los comigo, uma dádiva poder trabalhar. Contem sempre comigo, sangue, suor, lágrimas e o momento dos sorrisos vai se materializando. Queridos, eu vou começar falando um pouco de fluxo, né? E como eu sempre digo, nada resiste ao trabalho e a luz sempre vence a escuridão. Mini índices, os estrangeiros estão comprados, institucionais estão vendidos, a gente sabe disso, né? Estão dançando um tango aqui, ó, marcação a mercado. O Antônio Santos, que gosta que a gente comece pelo fluxo dos estudos. Um abraço ao Antônio. Então, queridos, a gente tem aqui 24 bi até o dia 24. Porém, entretanto, todavia, os estrangeiros e o professor Wagner Caetano estão tipo aqueles cavalinhos lá do Tadeu Schmidt, né? Da mesma forma que os estrangeiros não trabalharam comprados e sim venderam em 2 pregões em 2022, a gente só errou o racional do intraday 2 vezes em 2022, só que nós acertamos todos em dezembro. Então, falando um pouco de fluxo, né? Investidor estrangeiro ingressa com 1,5 bi dia 25. Então você pega esse saldo, você coloca aqui praticamente em torno de 25 bi 300, alguma coisa do gênero. Uma outra situação interessante, né? Oceans 14. A gente tem um PL baixíssimo, menor em 19 anos, né? Juntamente, por exemplo, com os juros em queda, a gente tem o efeito bola de neve sendo materializado. Então a gente tem o DI em queda, né? Ele foi lá na parte alta, praticamente aqui um triângulo, quase um triângulo, né? Não é simétrico, mas enfim. E ele fez aqui a simetria em A ao tocar 11.240 e está abaixo. Pô, será que essa LTA vai ser perdida de fato? Isso é muito importante, isso materializa, né? É como se fosse um triângulo ali, bolsa, dólar, juros, efeito bola de neve. E os juros, no caso, agora estão em queda também. E por que eu falo que o Brasil é a bola da vez? Se você olhar o dólar em queda, tudo bem, hoje o DXY está caindo, o dólar acompanha, é um sinal de topo importante, né? Mas o dólar já vinha caindo antes do DXY. É mais uma das nossas teorias. Quais as teorias que a gente trabalha no momento? Siri na lata, Brasil é a bola da vez e efeito bola de neve, né? Então o Brasil é a bola da vez, porque quando cai lá, aqui cai também, quando sobe, às vezes repica como ontem, mas nada significativo. Uma outra situação, hoje nós realizamos 1.250 pontos de lucro no day trade, aos 121 mil pontos. Nós estendemos de ontem, técnica exclusiva da Top Traders, é quase uma técnica do pêndulo adaptada. A gente estende às vezes o day trade que a gente trabalha com uma margem que pode trabalhar, por exemplo, eu geralmente swing trade estou com 500 mini contratos, day trade eu vou com 70, 80, 90. Então nós acertamos na mosca praticamente a saída, ó, foi a 121.385. Ontem acertamos o racional, né? E hoje, com essa correção, eu falaria nesse momento em compra, né?
entendam bem, pessoal, existe o comando oficial, que foi uma compra a 119,750 para entregar a 121, 1.250 pontos de lucro no day trade. E tem o racional que simula, né, como se a gente tivesse numa imersão, num desafio, numa aula ao vivo, alguma coisa assim. Eu estou tomando aqui meu Red Bull de melancia. Então, existe um equilíbrio aqui, movimentação anterior de alta. Então a gente falou em compra ali a 120, 350, 360. Eu acho que a gente pode colocar, por exemplo, se tivesse uma aula e uma meta de 500 pontos, né? Então fazendo uma conta rápida aqui, ó, 120, 360 nem precisa, né? Vai dar 860, mas só para elucidar. Eu quero ver quem tem coragem de fazer as contas que eu faço ao vivo, né? Porque o pessoal fica contando nos dedos, né? Ao vivo não, né? Que eu não volto gravação, só se der problema técnico. Então a gente poderia colocar uma meta de 500 pontos, uma aula ao vivo, um desafio, alguma coisa assim. Eu acho que bate, já está subindo 80 pontos. Então seria o nosso alvo, digamos assim, de um racional, alguma coisa do gênero. Ok? Legal. Então, introdução uma vez feita, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os balanços corporativos para não esquecer. Pessoal, eu estou de mudança. Estamos, né, aqui em casa de mudança, melhor dizendo. Então ontem, por exemplo, eu não fiz stories e tal, mas hoje eu vou fazer. Bradespar, ela anda é boa, né? Ela anda, ela caminha, ela opera alinhada com a Vale. Tá num ponto interessante para compra, mas eu não entraria, não é uma ação que me interessa. Não é uma reação tímida após balanço. Falando em Vale, se a gente pegar o minério, tá num patamar razoável aqui, né? Sem dramas. Não tem um sinal de topo, eu não considero aqui um rompimento falso de 1,5455, nada dramático, tem as médias e tal. E aí a gente tem fertilizante Zeringer. Fertilizante Zeringer me lembra Brasília, uma vez uma imersão a gente fez uma operação fantástica no ativo. Né, ontem eu coloquei um fato relevante sobre a ação envolvendo a Eurochain, 51,85% concluiu a compra, o ativo reage com alta e eu penso que é uma situação bastante razoável aqui para uma exposição e é um ativo que está no meu radar para um possível comando, alguma coisa que pode acontecer. E saiu o balanço, amanhã, né, termina a temporada de balanço. Se ficar, vai ser um outro ativo que adiou, tipo Oi para abril. AgroGalaxy. Eu nunca ouvi falar dessa empresa. Nem sabia que negociava na bolsa. Sou sempre sincero aqui, verdadeiro. Não sei que empresa que é, desconheço. É difícil, com toda... Sem falsa modéstia, né? É difícil eu não conhecer profundamente uma empresa que negocia aqui no Brasil. E algumas dezenas ou centenas que negociam fora. Por quê? Porque eu estudo todo dia. Nunca ouvi falar do ativo, estou vendo aqui que é setor de logística, distribuidores por atacado, não sei direito o que é, depois eu estudo, mas enfim. É AG, eu não sabia nem o código, AGXY3. Deixa eu colocar no cartesia aqui. Eu acho que não é legal quando você desconhece o negócio, falar que conhece e tal, isso daí não passa credibilidade. O que a gente vê é que tem baixa liquidez. Está acionando um pivô de alta, isso é um padrão de compra a 10,34. Né? Me parece uma oportunidade bastante razoável, em um momento que a gente tem fluxo positivo. Talvez uma ação antagônica, fora do radar, para fazer uma guerrilha de uns 6, 7%. Ok? Show! Então fizemos aí os balanços corporativos. E agora eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Ontem a gente fez o Na Mira do Trader tradicional, né? Vamos ver aqui. Então, o primeiro comentário é do nosso querido amigo Fernando Pinheiro. Olá, professor. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de excelência, com análises muito sóbrias, sólidas, densas de conteúdo e coerentes. Fico muito feliz, honrado, agradeço em nome de toda a minha equipe, toda a minha família, que estão sempre aí me apoiando, assim como vocês, né? Então o aluno é a nossa razão de ser, a minha equipe é maravilhosa, a minha família também.
Isso dá uma base legal para a gente poder trabalhar, ter aquele estímulo do dia a dia, né? E faca na caveira, firmes na luta. E pessoal, respondendo coletivamente, não tenho ido ao estádio. Quem disse que me viu no estádio no último jogo que o Corinthians fez lá está enganado. Eu não estava lá, estava vendo em casa. E para poder ver o Corinthians, a gente tem aqui em casa Premiere, assina HBO, só não pode perder o jogo. Agora o treinador é fraco demais. Se me colocar lá como treinador, eu... na verdade eu não tinha visto mesmo o resultado de Corinthians e São Paulo, mas aí os alunos avisaram ontem, não tem como não ficar sabendo, eu não acompanhei domingo. Então aqui a gente tem HBO, tem Premiere, tudo para acompanhar o Corinthians. Vocês poderiam fazer uma campanha para que eu fosse o treinador, faria um bom trabalho. Né? O Alisson, por exemplo, seria titular. E o Corinthians tem o volante, depois acompanhem, que é o Duqueiroz, é o novo Beckenbauer, melhor que o Casemiro. Sensacional, tudo muito lógico e palatável, que de fato auxilia o investidor a tomar a melhor decisão possível na renda variável. Messi, poderia comentar a viver? Claro, lembra que chamei a atenção sobre o papel há alguns dias? Parece que o gráfico tem bons fundamentos. Obrigado, que o Altíssimo nos ilumine hoje e sempre. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos, que a gente mantenha os nossos valores. A Top Traders é a única empresa independente que não tem patrocínio, não tem papai, mamãe, corretora, asset ou alguma coisa sombria por trás que patrocina os trabalhos. Então vamos lá, viver me traz uma lembrança boa e uma lembrança ruim. A lembrança ruim não é que seja um amigo, é um cunhado de um sócio meu que quebrou em viver. Foi fazendo médio, blá blá blá, acabou tendo problemas, quebrou na empresa. E teve problemas, tal, e ele conversou comigo uma vez, eu falei que não era negócio, tal, e ele insistiu, fez um termo e perdeu todo o capital. Por outro lado, uma vez quando eu tive a honra de estar ao lado ali do Thiago Bizzi na gravação, fomos jantar, almoçar, eles me mandaram passagem, me colocaram num bom hotel. Quando eles reinauguraram a parte educacional, o Bizzi tinha feito um baita trade em Viver, deu lá 30%, 40% e movimentou o fórum. É uma empresa, querido, polêmica. Eu acho assim, você faz uma operação com meio lote, por exemplo, sem alavancar, não é termo nem nada, se arrebentar, você viaja, compra roupa, reforma a tua casa, é legal, mas nunca faça um termo opera alavancado numa ação como essa, né? Professor, e se eu fizer um lote comum, como eu colocaria em Porto Belo, em fertilizante Erinja, na Petrobras, eu acho que está tudo certo também. O único problema desse tipo de ativo é a alavancagem. No day trade ou a termo, porque ela, além de ser muito volátil, pode ser facilmente manipulada pelo seu valor. Mas você está de parabéns, tua visão é inteligente, obrigado pela nobreza em compartilhar. Caro amigo Marcos Pereira, caro professor Saúde e Paz, vamos que vamos, passando para dar um alô. Seguimos firmes na luta, que Deus os abençoe. Você é um aluno maravilhoso que está aí conosco todos os dias, enobrecendo e prestigiando o canal. Marcos. O Genésio Júnior é um querido amigo que nós temos. Parabéns, professor, pelas ótimas análises. Obrigado pela tua ilustre presença. Gostaria de sua opinião sobre a Embraer, para agora. Seu gráfico em 2022 se assemelha bastante ao do dólar. Olha que interessante esse comentário. Qual a sua opinião sobre a empresa se o dólar continuar caindo? Desde já, obrigado, grande abraço. Genial, você matou a charada. Parabéns pela sua sagacidade, pelo seu entendimento e compreensão dos fatos. A Embraer é uma empresa que tem a sua receita em grande parte em dólar, Genésio, porque ela exporta os aviões, né? Eu tenho pelo menos uns 5 ou 6 alunos que trabalham na Embraer. O pessoal de lá gosta muito da bolsa, são investidores na essência, um vai falando para o outro. E é isso mesmo, né? A grande questão é que ela repicou um pouco mais forte que o dólar, mas o teu comentário ele é perfeito. Ela tem esse embasamento, sim, na queda do dólar, a baixa na Embraer. Porém, entretanto, todavia, quando você tem uma situação complexa, até um pouco esdrúxula, os fundamentos são bons, mas tem um driver que impacta na empresa, que é a Embraer. Trabalha com gráfico. Ela está rompendo o pivô a 15,66, tá 15,71, entra e bota stop a 15,63, 15,62. No intraday pegou, vida que segue. Se der certo, se arrebenta no gain. Como diz a molecada. Eles falam quando dá certo a operação, eles falam é boa, né? Eles falam que deu gain. Deixa eu tomar um gole de energético. Vitor Fagundes, uau, que ótimo ter o Vitor por aqui.
sempre me manda material para que eu fique bem informado, principalmente ali do Porto de Santos. O Vitor é um aluno maravilhoso que nós temos, ele é um querido amigo e sempre contribui com o canal. Eu adoro o Litoral Sul, Vitor, nós temos um imóvel inclusive no Litoral Sul e gostamos muito da região. Santos é uma cidade simplesmente maravilhosa, né? Tem um dos melhores IDHs do Brasil, qualidade de vida, é realmente uma maravilha na terra. Cara, professor, espero que esteja bem, por aqui tudo ótimo, sempre disposto ao trabalho. Estou um pouco sumido dos comentários, mas continuo por aqui. Quando veio a notícia da guerra, dei uma desanimada, mas depois tudo voltou. Enfim, cada dia aprendemos mais com esse mercado. Vitor, eu tenho impressão, né? A gente começou com essa teoria. Seria a quarta teoria que a gente trabalha, né? Bola de neve, Brasil é a bola da vez. E seria na lata. E a gente tem uma teoria do fluxo russo, né? Dinheiro russo, do leste europeu, até um pouco da China vindo para o Brasil. E é isso, né? A gente antecipou isso em dezembro. Tem se materializado nas últimas semanas, últimos meses, e a gente conseguiu fazer essa leitura. O Alckmin como terceira via pode agitar o mercado? Eu confesso que eu pensei nessa possibilidade, mas eu acho que não. O Alckmin tem como característica a discrição. Eu acredito que é um bom político, um homem de bem. Ah, mas existem denúncias, professor, nunca provaram nada, e é política, pessoal, não sejamos ingênuos, né? Você tem dezenas de pessoas que te cercam. Vai ter corrupto no meio, ou não vai ter? É um monte de anjo que cerca ali o político. E o que acontece? Eu acho que ele vai ser vice do Lula mesmo. Eu acho isso desde novembro do ano passado. E na minha opinião, a terceira via está neutralizada. Porque o Eduardo Leite vai renunciar ao governo do Rio Grande do Sul, fica no PSDB, não vai para o PSD, não é candidato. Quer dizer, vai ser segundo turno entre Lula e Bolsonaro mesmo. A gente pode ter algum candidato despontando para as próximas eleições, acho difícil. Mesmo que o Joaquim Barbosa seja candidato, acho que não. O Moro também não decola, o Dória muito menos. São candidaturas que acho que nem para definir segundo turno vão ter força. E não estava acreditando nele apoiando o Lula pelo histórico entre ambos, mas na política... Eu fui envolvido com política há muito tempo no passado, pessoal. Fiquei alguns anos aí frequentando. É um jogo de xadrez. Essa que é a grande realidade. E a tua pergunta é excepcional, nos faz refletir, é uma informação importante, é um driver que deve entrar no radar mais fortemente daqui em diante. César Paulo, querido amigo de Brasília, torcedor do Fluminense. Fala, Wagner, e o pessoal daí de Brasília conhece o Givaldo ou não, César? Parece que ele estava aí por Planaltina, né? Aqui em São Paulo é o assunto do momento. É o tal do Givaldo Alves, daqui a pouco tá dando curso aí de sedução. Eu tô falando sério, eu não tô brincando não. Se pegar alguém maluco aí, monta um curso de sedução, o Givaldo vai ser protagonista e é capaz de faturar uma grana alta. Poderia explicar um pouco melhor sobre o milho? Poderia. Pelo que entendi, a cada R$1 você ganha ou perde R$450. Positivo, bom aluno, prestou atenção, você é inteligentíssimo. Por quê, querido? Porque cada contrato de milho são 450 sacas. Então movimentou R$1. É claro, não movimenta de um em R$1, né? Movimenta de centavo em centavo. Mas para um bom entendimento, cada R$1 de movimentação, R$450. Aí você tá, por exemplo, com 10 mini contratos, são 4.500. Se a gente tiver entrada, eu devo operar entre 12 e 15, daí depois eu falo. Então, se você trabalhar com 12 contratos, se andar R$1, é isso mesmo, ó. R$1 vezes 12 vezes 450. Genial. E você opera pela nossa bolsa? Sim. Você opera em qualquer corretora. Eu opero, no caso dos contratos de milho, pelo BTG, né? Mas dá para operar pela Clear, pela XP, tranquilamente. Inclusive, uma vez eu dei um curso em Goiânia só sobre milho, só que aí era sobre milho, era uma turma legal, a gente falou de mini índice, falou de mini dólar, falou até de DI. Né? Então, milho é realmente muito bom de operar e é pela corretora normalmente, tá? Aproveita e peça análise de MYPK13 SQIA3, claro. Também pergunto, o PK está atrasado em relação aos seus pares e parece uma oportunidade de entrada. Desde já agradeço e deixo um abraço, um grande abraço a você, seu Fluminense tá bom. Felipe Melo tá batendo pra caramba e tá tudo certo. Felipe Melo bate e o juiz não vê. Bom, vamos lá. Falando de MYPK13, Yoshi Maxionon. Eu quero ver alguém falar esse nome sem gaguejar corretamente. Yoshi Maxionon. É uma empresa que tem
o seu forte no mundo ferroviário. Eu tinha um grupo de alunos, né, que eu operava como Authorized Trader, trader autorizado, e eles me deram uma aula uma vez, né, sobre a importância do transporte ferroviário, né? Então é uma empresa que eu acredito, não é fácil de operar, é um ativo traiçoeiro. As variáveis que fazem preço são muito, mas nesse patamar, com a simetria em V que nós temos com o alvo acima dos 14, compra, seja para guerrilha ou oposição. Pessoal, por exemplo, essa semana, eu tô naquela semana assim, que você não sabe o que faz primeiro. Semana que vem vai ser mais tranquila, né? E às vezes você fica angustiado, né? Eu tenho aqui os trabalhos, tem as obras, mudança, uma série... Começa. Vai pra cima, acorda cedo e começa a fazer. Faz um negócio, faz outro, aí você desenvolve um trabalho, resolve um problema, você vai pegando força. Aí você vai pegando força e você vai fazendo. Começa a fazer. Começa a estudar, a trabalhar, e você mexe no negócio, carrega as coisas, conversa com alguém, vai fazendo que a energia vai ficando positiva. É o efeito bola de neve, né? Então hoje eu tô até um pouco mais acelerado, que eu tô desde cedo, das 6 e pouco aí na luta, mas as coisas estão andando. Então começa a fazer que dá tudo certo. Canal de alta, né? Deve testar a parte alta do canal, mas vai além. E eu gosto quando uma figura, no caso aqui o V, traz o preço acima de um ponto importante, que é o rompimento de LTB. Então uma situação de compra interessante. A gente tem SQ e A3, que é a Sinqia. Vamos ver. Esse setor ele é muito promissor. Se nós trouxermos aqui, por exemplo, o gráfico semanal, está rompendo um ponto importantíssimo, que é o 19,92. Compra técnica, né, e ombro, cabeça, ombro invertido no semanal. Fantástico. E o nosso querido amigo, ele pede pecar 3. Que é pão de açúcar, né? Pão de açúcar, caramba, o gráfico está corrompido aqui no diário. Pão de açúcar tem uma orientação baseada praticamente num canal e está uma situação interessante. Topos e fundos ascendentes, é compra sim. Não é aquela compra ótima, embrionária, mas é compra. Perfeito? João Vinícius, boa semana, nobre amigo, a você também, muito sucesso. Eu dei o like aqui, porque quando eu dou o like eu sei que eu li. Crê que a queda do mini índice seja reflexo do mercado de notícias internacionais? Ontem eu acredito que não, foi o lance da troca de presidência na Petrobras mesmo, em especial, viu, João? E um pouquinho do fluxo externo, que de repente realizou lucro em algumas ações. Sim, acredito em uma reversão. Eu acredito que o mercado ele continua em alta, não acredito no topo duplo, que Deus siga ganhando a todos nós, então não acredito. Eu acredito que o mercado continua em alta, mesmo com os trancos e barrancos. R2, construtora Wagner, tudo bem, filho? Espero que sim. Eu tive uma pessoa com a qual eu trabalhei em Itatiba que me chamava de filho também. Só que ele me chamava de filho, mas brigava comigo pra caramba. Geralmente o pessoal tem medo, né, dos donos das empresas. E eu não tinha, então foi um ano de trabalho intenso nessa empresa em Itatiba. Era um patrão que ao mesmo tempo era muito carinhoso, ele era muito austero. Só que aí ele encontrou alguém do seu mesmo nível de austeridade e troca de ideias, e aí nós ficamos um ano lá entre muitos elogios e conflitos. Eu deixei um trabalho de base muito bom, sou muito grato à empresa, conheci todo o interior de São Paulo, e inclusive o meu diretor na época operava pra caramba na bolsa, que era o Mazulo, e foi uma época boa, eu aprendi muito, né? A gente tinha os nossos atritos, mas acho que nós aprendemos mutuamente. Pode parecer pretensioso, né, da minha parte falar que eu aprendi com uma pessoa mais velha, que era um grande empresário, mas ele nunca encontrava resistência em alguém que debatesse no mesmo nível. Em mim ele encontrou um interlocutor tão ácido quanto ele. Foi uma boa época. E pessoal, interior de São Paulo, região ali que eu trabalhava, Itupeva, Itu, Indaiatuba, não é quente não. De dia, assim, por exemplo, meio-dia, não é quente não. Então, o nosso querido amigo me chama carinhosamente assim, muito obrigado, seja bem-vindo, é uma honra tê-los conosco, me dê uma informação se possível, claro. Vamos ver se está ao meu alcance, não eu pesquiso e eu trago a resposta depois. Um exemplo, BBDC4, candle diário do dia 8/3, para o candle dia 9 com gap na abertura.
Não é considerado, neste caso, por ter um pavio dia 8. Neste caso, não é considerado como gap. Pergunto isso para você, menciona o gap do dia 2, eu menciono o gap no dia 9 do 3. Então, vamos primeiro ver aqui do dia 8 para 9 de fevereiro. Vamos lá, então. BBDC4, que o nosso querido amigo pediu. Ou amiga, né? Porque tá como pessoa jurídica. Do dia 8 para 9 do 2. Aqui foi exatamente o balanço. Ó, se você colocar aqui, por exemplo, no TradingView, fala sobre o balanço, tá? Então aqui houve um gap de baixa porque o mercado não gostou do balanço. Depois ele fala do dia 8 para 9 de março. A máxima desse dia 20,01, a mínima 19,98. Então não tem gap. Porque ó, a máxima, visualmente, quando você tiver dúvida, querido ou querida, provavelmente um querido amigo, me parece ser uma pessoa da melhor idade, né, porque me chamou carinhosamente de filho. Veja só, a mínima desse candle, ó, 19,98, vai aparecer aqui quando eu clicar, perfeito? Aqui houve um arame, a máxima desse candle 20,01, então não tem gap, porque a gente conta as sombras, certo? Menciono o gap, na verdade não menciono porque não tem, certo? Obrigado pela tua participação, provavelmente é uma dúvida de muita gente. E esse tipo é aquilo que eu digo para vocês, pessoal. Se você quiser deixar o like, eu fico grato. Se você quiser se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, é muito bom. Mas principalmente, me bote para trabalhar atuando na área de comentários. Assim todos nós aprendemos juntos. Eu tenho certeza que essa dúvida é a dúvida de dezenas de alunos, né? E aí temos o querido amigo Marcelo Fernando Bonassi. Eu tive um amigo de infância chamado Marcel. Quando eu morava lá na casa da minha mãe, íamos na quadra jogar futebol. E de vez em quando eu vou com a minha família comer pastel na feira, que fica bem ali perto das quadras. Caro professor, boa tarde. Matéria muito boa sobre a Semin no Valor Econômico de hoje, página 5. Vou conferir, obrigado. Eu sou assinante do Valor. Professor Wagner, prazer em retornar. Obrigado, mestre. O Marcelo Ferreira deixa a mensagem. Obrigado você pela presença e prestigiar nosso trabalho. O que é que diz ali o Marcel? Após o fundo duplo de novembro e dezembro de 2021, o Ibov retornou na retração de 62 de FIBO, né, LTB do dia 6 do 2 e 1 do 2, de cima para baixo, fez no Doji um martelo dos últimos dois pregões, sendo rompido a LTA 15 do 3, 24 do 3 de 2023. Não seria um sinal de reversão? Seria. Seria sim. Né? Se a gente colocar... Por exemplo, ele está falando da LTA de 15 do 3 e 24 do 3. O que a gente encontra aqui, ó? Genial teu comentário. Ó, 15 do 3 a 24 do 3. Né? 15 do 3, 24 do 3. Na verdade é uma LTB, correto? Que seria... É mais ou menos aqui o que delimita a média de... Ou uma LTA, ou ele está falando alguma coisa assim, ó. Deixa eu ver se eu entendi. Acho que ele está falando isso. Na verdade, é aquela história da gente ver o contexto. Perdeu, mais volta. Isso daqui dá um olé nos vendidos, aí sobe com mais força. Agora eu entendi a pergunta. Tá bom? Não seria um sinal de reversão. Estou respondendo objetivamente. Página B5, página B5, maravilha. Eu vou ler a matéria, obrigado. E é isso. Queridos amigos Marcelo, Marcel, tudo de bom a vocês? E vamos em frente. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o milho. O milho continua em queda e nós estamos de olho. Lembra que eu trabalhei com Fibonacci? O que eu fiz aqui? Eu peguei... Não é um canal típico. Então eu peguei o início da figura, usei como régua, Fibonacci, e projetei a partir daqui. Eu não duvido que caia um pouco mais e alcance a projeção. Então estamos de olho no milho. Nós temos Ambev aqui na tela. Ambev fez o que tinha que fazer, rompeu a cabeça do pivô, veio na parte alta do canal,
cumpriu simetria em V. Se eu tivesse comprado aqui embaixo, eu realizaria lucro. Agora, se o mercado como um todo continuar subindo, ela vai também. É o caso de B3SA3. B3SA3 pagou dividendo. Como a gente usa o gráfico aqui, ajusta por dividendos, acontece esse tipo de fenômeno, né? Deixa eu aproveitar e atualizar o gráfico aqui, caríssimos. Então nós temos 14,94. Aqui há um ponto importante que gerou uma queda forte a 15,57. Muito bom. E aqui há o gap que está funcionando como um imã farol atraindo o preço. E a gente pode colocar praticamente alinhado com esse valor, né? Fecha gap, aqui a gente pega a mínima do candle a 16,57. Tem uma resistência importante aqui, ó, 16,50. Então é uma referência importante, sim, talvez até um alvo aqui para quem opera mais curto. A seguir nós temos BBS3. BBS3 é um ativo manhoso, está fazendo um pullback 35,17. Não está num ponto ótimo de entrada, mas deve continuar em alta aí no médio prazo, de forma gradual, manhosa, paulatina. Nós temos êxito na nossa leitura em Bradesco, né? Bradesco tem ombro, cabeça, ombro invertido, está fechando o gap, tocando LTB. Acima da LTB adentra um território onde nós teremos mais touros do que ursos. E a seguir temos Itaúsa. Itaúsa, a mesma movimentação, né? Vai subindo aos trancos e barrancos. Ela tem 3 resistências aqui, 11,16, 11,08 e 10,88. Está batendo na primeira. Então, ativo longe de média, limita uma movimentação mais forte, mas vai subindo passo a passo, chamando a média de 21 para dançar para cima. Para quem comprou aqui na inflexão pura, né, rompimento de 21,64 no pivô, no pullback, no oco, e é de guerrilha, acho que está no momento de realizar lucro, né? Eu acho que está bem perto disso. Quem pensa no médio prazo continua na operação. Aí nós temos Sambi, que faz parte da nossa carteira. Ela caminha rumo a 39,21, padrão do farol do imã. Nunca ouvi esse padrão. A maior parte dos nossos padrões são autorais, né, pessoal? Eu criei com base em estudos, em estatísticas, né, a fim de facilitar a vida do aluno e trazer alguma coisa diferente, saindo da mesmice. Então caminha ali rumo a 39,21. Nós temos BPAC. BPAC mira 29,07 no primeiro momento, onde vai alcançar o objetivo do alargamento, depois 32,29 para o alto e avante. E aí nós temos Pose 3. É uma aposta antagônica, pessoal, que eu acho que vai dar muito certo. Já está acompanhando aqui o fluxo. Deve bater, talvez amanhã, quinta-feira, 9,61. Mas eu penso que tem mais espaço para subir. A seguir nós teremos o IFNC, Índice de Setor Financeiro. Ombro, cabeça, ombro invertido, LTB rompida, rompeu 11,015. Veio no primeiro objetivo, deve caminhar a 12,016. É claro, né, amparada na média de 5, a de 21 vai subindo, então vai fazendo um movimento paulatino, gradual, porque está distante de média, isso limita um pouco a movimentação. O IMAT, né, o petróleo em queda, o minério escorregando, o IMAT também o faz. Não acredito, por exemplo, no acionamento dessa cunha, né, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, inclinado, essa é a luta. E dificilmente assim o IMAT, mesmo que ele não suba, ele vai comprometer uma alta do IBOV, alguma coisa do gênero, né? Aí nós vamos ter o IMOB, índice do setor imobiliário. O IMOB vai subindo, isso é muito bom, né? DI em queda, está rompendo 104,13, que é uma região de resistência importante. Tem muito mais espaço para subir, porque nós temos aqui um triângulo, né? Que foi acionado, e nós temos o índice de consumo. Para mim é onde está a chave, índice de consumo explodindo aqui, o 405 abrindo espaço para 4686. Isso daqui pode trazer ao nosso mercado, é uma referência a 122, 123 mil pontos na próxima semana. Professor, quando você acha que bate? Primeiro, o desafio dos 121 mil pontos é no mercado à vista ou no mercado futuro? É no mercado à vista, então não bateu hoje, tá?
eu seria oportunista se dissesse que sim. Índice de energia vai subindo e isso vai puxando a média para cima, não tem sinal de topo, apesar da alta forte. A seguir nós temos Small 11. Rompeu um canal, duplicou o canal e está caminhando rumo a 125,27. É um ponto que, se rompido, vira suporte, vai arrastando média para cima também, tá tudo bem. Petro 4, ativo, parece que o mercado gostou, né, da troca de presidência da Petrobras. Observando o gráfico friamente, sem olhar petróleo, sem olhar barulho, nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido. Perfeito. Nós temos aqui um oco, tá acionando... Caramba, vamos lá, tá acionando a neckline. Foi. Muito bem, e aí nós temos Vale. Então Petro é uma situação mais favorável à compra. Vale parece que tem um oco, mas o ativo não me empolga no momento. E aí nós teremos China 11. China 11, para quem é mais doidão, vale uma compra, né? Talvez com stop uns 3 centavos abaixo da mínima de hoje. Aí, caríssimos, temos Cury na tela, faz parte da nossa carteira desafios para o alto e avante. Tá rompendo o 7,74, mira 8,60 no curto prazo, acho que em 3 pregões busca 8,60 ou 5 pregões. Mel, que é extremamente descontada, para buscar R$5 é uma questão de dias, na minha opinião. E Local Web, louca é louca, cai 5%, sobe 7%, cai 8%, daqui a pouco a gente vai ver, ela vai estar nos 15%. Né? Tem uma LTB rompida, fez o pullback e respeitou. Aí nós temos GGBR4, que é Gerdau, o ativo já deu o que tinha que dar. Se ela esticar rumo a 33,60, a gente vai realizar lucro e trocar o ativo e vai dar um baita lucro, porque do preço médio a gente tem que descontar os dividendos, né, desde a nossa entrada. Juros, como eu comentei, cumpriu a simetria em A, vamos ver a reação aqui no 11,240, que era alvo do movimento. No caso do dólar, ele sinaliza topo, mas não desenvolve porque a pressão vendedora continua, não tem sinal de topo. O intraday tem um canal de baixa orientando o preço, a perda de 4,738 deve trazer o preço aqui na parte inferior. E no caso do Ibov, o Ibov respeitou a média de 5, isso mostra muita força, caminha para parte alta aí do alargamento e para bater no desafio dos 121 mil pontos. Hoje quase o fez, foi a 120.900, bateu ou não bateu no desafio, pessoal? Não bateu. Bola na trave não é gol. Então eu poderia falar, bateu nos 121 mil pontos. Não bateu. Não bateu. Tem que ser honesto, tem que ser correto. A bola pode bater na trave, entrar meia bola, não bateu, não bateu. Ok? Mas está perto disso. E aí tem o BOVA 11. Né? O BOVA 11 cumpriu a simetria. O BOVA 11 sim veio no alvo proporcional. E aqui nós temos o mini índice, né? Novamente a gente... acertou o racional ali nos 360, já está bem acima do patamar, e eu falei que o racional intraday seria de 500 pontos, né, 120, 860, e daqui a pouco bate lá, se a gente tivesse numa aula, mais um racional para coleção, chegou a bater 120, 785, daqui a pouco bate lá no 120, 860, seria um gain, o alvo, se fosse uma aula, um desafio, alguma coisa do gênero. Perfeito? Então o que eu vou fazer, pessoal, eu vou dar uma pausa por aqui, depois eu volto com o restante, eu volto mais tarde, daí eu faço o que faltou aqui, bolsas na Ásia, Europa, petróleo e as demais carteiras também. Então Top Traders é a casa do investidor, por aqui você é bem-vindo, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, estamos trabalhando e estudando duro para que 2022 seja o melhor ano de todos para todos nós.